Aquilo que nos trouxe vida é através de Jesus Cristo, que é o nosso único suficiente Salvador, que através do seu sacrifício na cruz foi que nos permitiu hoje a chegarmos diante de Deus como filhos, como Deus sendo nosso Pai. Então a maior simbologia desse amor ao qual foi oferecido gratuitamente para mim e para você foi a ceia do Senhor. E é como o brinde de Shabat, Lehai. E todas as vezes que a gente faz a ceia, nós estamos declarando vida para nós. Nós estamos declarando que nós agora somos seres com vida eterna. Porque não vai terminar. Após a sua morte, não é o fim, é apenas o começo de uma grande jornada eterna com Yeshua. Com Yeshua ao nosso lado. Nós ao lado de Yeshua, fazendo aquilo que é necessário. Então, nessa noite, eu gostaria de iniciarmos com a ceia. Eu sei que, pastor Luciano, todo culto nosso tem ceia. A ceia não é da igreja, não é de um dia. A ceia é todas as vezes que nós nos reunimos. Então, todas as vezes a gente faz a ceia no final. Mas hoje eu queria reverter. Eu queria reverter isso para trazer vida para nós. Eu não sei como é que foi a sua semana. Eu não sei como é que está o teu estado emocional. Como é que está o teu estado do que aconteceu durante toda essa semana. Aquilo que a pastora disse, deixa lá no lado de fora. Para que a gente possa hoje estarmos avivados, alegres, ter vida. E para poder entender essa palavra, Lehai. Lehai, a vida dentro de mim e de você. Assim como a paraxá dessa semana diz a Raai Sará. Diz a vida de Sara. E é nessa palavra que nós vamos ministrar o seu coração e trazer uma palavra de Deus para nossas vidas. Então eu gostaria que você pegasse a sua ceia. Coloca um fundo lá, filho, senão parece velório isso aqui. Dá uma animada ali, bota um negócio aí para nós animarmos isso aqui, senão o Luciano não volta mais. O pastor Luciano vai dizer assim, meu Deus, estava tão bom quando o pastor não estava, agora tá tudo diferente. Mas é uma bênção. Tive o prazer hoje, né? Hoje todos são da casa. Tive o prazer hoje de poder conversar um pouquinho com o pastor Luciano, com a sua esposa, com a sua filha, né? Que bênção poder ter eles aqui, né? Eu acho que é Deus, ele proporciona esses encontros e vai ser uma bênção para a gente, crescimento, estarmos juntos e oramos para que eles fiquem, né? Para que Deus permita assim que seja a vontade do Eterno sobre a vida deles, para que esteja aqui com a gente. Então, eles tocam, eles cantam, Deus é bom demais. Você pode pegar a ceia, o seu copo, seu vinho. Pastor, ontem você esteve na ceia na casa no Shabat, na casa do Eduardo e da Ilma. No Shabat nós comemoramos com vinho. Na igreja não, porque senão todo mundo só vai querer beber aqui, né? Aí a gente não bota, mas no Shabat a gente coloca o vinho do Senhor. Vamos ficar de pé, gente? Se todos pegaram. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 11, versículo 23 em diante, diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Faço isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Nós entendemos que nós não somos dignos. Quando a igreja pede para você levantar aquele que é digno, aquele que levantou já é pecador. Porque nós somos pessoas indignas, mas a ceia é digna. Porque é um sangue derramado em favor do perdão dos pecados meu e do seu. Então, pessoas indignas vão tomar algo digno para poder se tornar digno diante do Senhor.
Então, quando nós bebemos e comemos, fizemos parte desse corpo, quando nós declaramos Lehai, vida para dentro de nós, que esse pão, que é o corpo de Jesus Cristo, crucificado naquela cruz, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, gratuitamente, sem favor, sem mérito nenhum, Ele fez por amor, porque Deus nos amou e Ele fez dessa maneira. Então, quando nós somos parte desse corpo, nós nos tornamos um só. Então, nós precisamos colocar dentro de nós que quando nós fizemos parte dessa ceia, nós somos todos irmãos. Nós somos todo um corpo só. O corpo precisa da mão direita, o corpo precisa da mão esquerda, o corpo precisa do pé, das pernas para poder andar, dos olhos para poder ver, do ouvido para poder ouvir. Então todos nós nos tornamos um só com aquele que é o maior. Dele viemos e para ele voltaremos. Então nós nos tornamos um só. Então a ceia, ela é para trazer vida para você. É tirar o peso, é tirar a culpa, é tirar o cansaço, é fazer com que esse sangue que foi derramado, esse suco de uva, seja a renovação da aliança que você tem todas as vezes que você estiver reunido em nome dele. Então eu quero que nessa noite, antes de nós começarmos, nós possamos entender que nós somos um só. Assim como nós cantamos agora o Shemai, ele é único, ele é um, e nós pertencemos a ele e estamos com ele. Então nós não podemos ter indiferenças, principalmente entre nós, irmãos, entre a igreja, entre as pessoas que comungam da mesma fé, que têm a mesma emuná, que andam em conjunto, que andam em comum, que andam falando e pregando as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. Não é mais tempo de nós ficarmos emburrados, não é mais tempo de nós ficarmos brigando, porque é através disso, da ceia, daquele sacrifício na cruz, que o Senhor Jesus fez, a favor de nós, pelos nossos pecados, para que a gente pudesse ter unidade e união entre os irmãos. Como é bom e tão suave que os irmãos vivam em comunhão. Isso que é importante. E a comunhão vai gerar vida. E eu já estou empolgado para falar de vida para você. Hoje eu estou empolgado para falar para você que você tem vida dentro de você. Aleluia! E essa vida se chama Jesus Cristo dentro de você. Porque o pecado é a morte. Então você era morto, mas hoje você está vivo. E como é que você comemora isso? Com alegria com o corpo. Com alegria com a aliança. Daquele que morreu, para que eu e você pudéssemos ser assim. Ter essa aliança. Então eu gostaria que nessa noite, que você fizesse uma análise dentro de você. Se existe algo que você precisa consertar, se existe algo que você precisa perdoar, perdoe. Não adianta você levar isso com você. Não adianta a gente levar isso para frente, não adianta. Se perdoe, libere perdão, seja leve, seja feliz, porque foi para isso que Jesus morreu, para que você tenha vida e não carregar uma mochila cheia de problema nas tuas costas. Então, nessa noite, quando você mastigar do pão, que é o corpo de Cristo, mastigue, mentalizando dentro de você: Senhor, o que eu preciso melhorar? Como que eu posso servir melhor? Como que eu posso pregar melhor as boas novas? Como que eu posso falar do teu amor? Como que eu posso fazer melhor? Como que eu posso me tornar um homem, uma mulher melhor? E a gente poder ser vivo, feliz, feliz. Quando nós terminarmos a ceia, eu quero que você lembre que ele não está naquela tumba. Então isso aqui não é um velório. Isso aqui é para você dar glória a Deus no final. É para você dizer assim: Lehai, eu tenho vida dentro de mim. Vida. Vida. Você não está morto no pecado. Você não morreu. E se você não morreu, porque ele tem um propósito para você aqui. E você vai cumprir esse propósito em nome de Jesus. Faça parte do pão.
Barulho atrás da Adonai, não repedite ao teu nome. Isso no meio de nós. E nesse momento renove sua aliança com o Eterno. Dizendo, eu creio que o Senhor morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia e vivo está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Lehai, a vida. Baruch Hashem. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor, se assim você conseguir. Eu boto você em cada furada, né? Vai pedir para você bater palma com um copo na mão. Você pode se sentar. Quero chamar as crianças para a gente orar. Meu Deus, assim tu não fala. Aleluia. Vem cá, meus amores, aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem cá, Noah, vem. Opa, aqui. Se puder aumentar só um pouquinho o retorno para mim, eu glória a Deus. Vira lá para a mamãe. Eram todos. Vem cá, João, vem. Vem cá, João. Não quero. Vamos orar, abençoar a vida delas, dessas crianças. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar o coração dessas crianças diante da Tua presença. Nós te pedimos, Senhor, que a Tua palavra encontre repouso no coração delas. E quando elas saírem para o mundo não irá roubar o que foi implantado no coração dessas crianças, Senhor. Nós profetizamos sobre elas, Senhor, que elas serão influência nos 7 montes dessa cidade, do Brasil e do mundo, Senhor. Em nome de Jesus, elas irão carregar a Tua palavra, Senhor. Elas irão, Senhor, pisar os seus pés e tomarão posse daquilo que é direito delas. Nós a abençoamos para essa noite. Abençoa o professor, a professora, e que eles venham aprender e que eles venham estar guardados em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Você tem que correr. Aqui. Gente, eu só vou dar um recadinho para vocês. O pastor de vocês está 2 semanas sem falar. Você mesmo. Ele vai dizer 5 minutos. Não acredite. O inimigo é terrível, né? O acusador é terrível na nossa vida. Não, mas hoje eu estou mais contigo. Eu quero falar. Gente, quero dizer para vocês que em Três Coroas, lá no Pastor Ariel, na Igreja de Construir, foi uma bênção. Ministramos lá ao coração de homens, ao coração de mulheres. Tivemos experiências sobrenaturais lá. Foi um tempo assim maravilhoso, né? Quem nos acompanhou foi o Ademilson, a Léo, o Gui, foram com a gente. Foi uma bênção demais. Na outra semana, a gente até falei para o Luciano, disse: Luciano, pastor, tu tem muito azar ou muita sorte, porque as 2 semanas que tu veio, as 2 semanas que a gente não estava. Aí ele vai pensar: poxa, o pastor só viaja. Eu digo: não, cara, foi as únicas 2 vezes que eu viajei. E você foi justamente premiado nesse tempo. Mas graças a Deus a gente tem os filhos aqui que ministram, que pregam, que estão aqui, né? Quando a gente na ausência consegue manter ao mesmo nível, ou até, acredito, bem melhor do que quando a gente está. E assim a gente consegue estar em segurança, tranquilo, viajando. E na segunda semana a gente foi com o Alexandre Guadai, a gente foi num congresso lá do Ensinando Sião, lá em Minas Gerais, em BH. E foi uma bênção de Deus, uma bênção tão grande, que eu vou colocar esse seminário, esse congresso anual, que acontece uma vez por ano lá em BH, nós vamos colocar na agenda da igreja, para que você possa se programar, para que você possa começar a guardar os valores para poder ir a esse congresso conosco. É muito importante você ver, porque nós aprendemos demais. O Alexandre, acho que era a 3ª vez que você vai, Alexandre? O Alexandre já tinha ido, é a 3ª vez, eu fui a 1ª vez, e foi muito bom. Muito bom mesmo, porque fortalece aquilo que nós acreditamos. Nós estávamos num congresso, então, onde que tinham judeus e aqueles que são, não é o convertido ao judaísmo, aqueles que têm descendência ao judaísmo. E todos nós temos em Cristo Jesus, porque ele era judeu. Ele era um homem judeu, viveu em Israel
as qualidades de Israel, na lei de Israel e assim por diante. Então nós, enxertados em Cristo Jesus, nós nos tornamos todos judeus. O que mais impactou a minha vida lá foi, além das ministrações, que foram tops, certeiras, e você vê a profundidade dos rabinos que ministraram, eu fiquei assim, uau! Eu ouvia eles o mês inteiro e não cansaria. Ficaria ao lado deles o mês inteiro na profundidade, e aquilo só abria mais a nossa mente e revelava cada vez mais Cristo em nossas vidas, e aquilo foi maravilhoso. Mas uma das coisas que nos chamou muita atenção, nós estávamos em 700 pessoas. O congresso foi limitado para 700 pessoas, não cabia, tinha gente pelas portas, tinha gente da equipe, mais de 80 pessoas no lado de fora, porque de tanta gente que deu nesse congresso. E quando chamaram a gente para líderes de congregações, para poder se reunir, para tomar um café, para um conhecer o outro, poxa, eu sou de Santa Catarina, o outro é do Rio Grande do Sul, o outro é do Rio de Janeiro, tem congregação tal, e a gente comungando da mesma emuná, da mesma fé. Nós tivemos uma surpresa, porque a sala que nós entramos era igual a sala onde tem a nossa recepção, o sofá. Era mais ou menos daquele tamanho, né, Alexandre? E a maioria foi em dois ainda. Que era para ir o líder, aí eu disse, Alexandre, vai comigo. Se eu sozinho não vou. Aí ele foi comigo. Olha, pastor, Luciano, deveria ter 10 congregações, 11 congregações, no máximo naquele local. Duas coisas nós aprendemos com isso. A primeira coisa, diante de 700 pessoas, quantas pessoas gostariam de ter um local para frequentar e não tem? Porque não existem congregações. Existem muito poucas. E a segunda coisa que nós aprendemos é que privilégio que nós temos de podermos ter uma congregação que tem liberdade em falar a verdade e o aprofundamento na palavra de Deus, como nós temos, ligando isso a Israel, ligando isso a Yeshua, tornando a Torá e a Bíblia não em duas partes, mas somente em uma parte só. E nós entendemos isso e vimos quanto privilegiado nós somos de estarmos sendo pioneiro aqui na nossa cidade, talvez até no nosso modo dentro de Santa Catarina, porque a gente não encontra naquele lugar, não tinha ninguém do Rio Grande do Sul, não tinha ninguém de Santa Catarina além da gente. Aí tinha alguns do Paraná, alguns de Minas Gerais, alguns do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é que tinha mais. Ainda tem mais, né, que lá eles tem mais comunidades judaicas mesmo, né? Sinagogas mesmo. E a gente ficou muito feliz, porque nós entendemos que nós estamos caminhando no caminho certo, entendemos que, assim como aquela palavra que a pastora deu antes de nós viajarmos, que tinha mais 7.000, então nós entendemos que realmente, ali tinha 10% dos 7.000 reunidos, mas tem 7.000 aí espalhados, precisando de um lugar. Então é importante que nós conseguimos, entre nós mesmos, divulgar a igreja, divulgar as mensagens, divulgar para que a gente possa encontrar pessoas que comungam da mesma fé, que tem a mesma emuná que a gente. Assim como o pastor Luciano, estava conversando com ele frequentava uma sinagoga, tinha uma igreja igual a nossa, no Rio de Janeiro. Mas infelizmente a violência lá não permite mais que eles vivem naquele lugar em segurança. Até onde que eles eram uma comunidade, onde que eles moravam, e eles tinham a igreja lá, e o próprio tráfico agora não deixa mais ter essa comunidade lá. E acabou então fechando, e eles vieram para o sul, para Santa Catarina, justamente para encontrar um lugar que até para sua esposa ela achava que não existia um lugar assim tão pacato, tão calmo como o Brusque. E eles vieram, se apaixonaram por essa cidade e agora encontraram um lugar. E se assim o Eterno permitir, eles vão estar com a gente. Mas olha o privilégio que nós temos. Ainda conversamos que nós se adaptamos muito fácil e nos acostumamos com as coisas. Então aquilo que está ótimo fica bom, do bom fica ruim, e nós só vamos perceber aquilo que a gente tem só quando perde, ou só quando sai e descobre, poxa, mas lá eu tinha uma palavra verdadeira, lá eu tinha algo. Então não perca isso dentro de você, não perca essa vida, não perca essa oportunidade que Deus está fazendo na sua vida. E nós nos alegramos demais em ter voltado, foi 2 viagens assim fantásticas, muito boa, mas não tem igual a nossa casa, não tem igual a nossa comunidade, não tem igual a estar com vocês. Eu realmente estava com saudade.
Sabe assim, eu fico ansioso para poder voltar, para pregar, para ministrar, abraçar todo mundo. Infelizmente eu sou desse jeito e eu vou morrer desse jeito porque eu não vou mudar. Gostando ou não gostando, eu sou assim. Eu espero que eu esteja na porta do céu, esperando todos vocês para abraçar vocês. Eu só quero primeiro estar lá, né? Então a gente, vamos escolher esse caminho. Gente, aqui está Paraxá, Raie Sará, fala então a morte de Sara. Temos lá Gênesis 23, 1 ao 25, 18, que falou sobre a vida de Sara. A Haftará que a gente leu foi em 1 Reis, do capítulo 1, versículo 1 ao 31. E a Brit Hadashah da Nova Aliança, nós falamos de Mateus 8, do 1 ao 9, do capítulo 8, versículo 1, ao capítulo 9, versículo 38. E algo me chamou muita atenção e um ensino muito, muito lindo nós aprendemos nessas paraxá. Quando nós falamos da vida de Sara, o primeiro verso no capítulo 23, versículo 1, vai falar: Sara morreu. Quando nós falamos da vida de Sara, a primeira informação que nós temos é que ela morre. A primeira informação que temos, ela viveu até os 127 anos. E olha como é que é isso engraçado, porque o nosso tema de hoje é vida, é Lehai. Por quê? Porque entenda que o importante é a morte não é o seu final. Repita comigo, a morte não é o meu final. A morte é o início de algo melhor e maior para quem está em Cristo Jesus, assim como eu e você. Agora, Rai, ou Lehai, vida, ele tem um significado um pouco mais profundo. Vida significa viver, ter vida, permanecer vivo, sustentar a vida, viver prosperamente, viver para sempre, vencer a morte, a doença e o desânimo. Essa palavra Haye, ela significa tudo isso aqui que eu estou falando para você. Ela significa viver, é aproveitar todos os dias no presente, o presente da plenitude sua. Você tem 24 horas e você precisa viver o presente de hoje. Você tem 7 dias da semana, você precisa viver cada dia o seu dia. Você tem 365 dias no ano, você precisa viver cada dia o seu dia, cada momento, cada estação. Quando é frio, bote um casaco. Quando é calor, bote uma bermuda. Mas você precisa viver cada tempo, cada estação, cada momento. Isso significa desfrutar da sua vida, desfrutar do viver. Nós estamos tão preocupados com o futuro, querendo resolver o passado e não vivemos o hoje, o presente. Não vivemos o agora, não nos alegramos em estar cultuando, não nos alegramos por ter vindo à igreja, não nos alegramos porque encontramos amigos, não nos alegramos, não vivemos. Mas Ele te tirou do pecado, Ele te tirou da morte, e Ele trouxe vida, vida em abundância, a palavra diz para mim e para você. E como é que a gente não consegue? A gente só está preocupado com os problemas, só com as coisas, e nós não estamos vivendo o dia hoje. Não estamos isentos dos problemas, não estamos isentos disso. Mas e o hoje? Você viveu? Você desfrutou do hoje? Você agradeceu porque você acordou e abriu os olhos? Ou segunda-feira, que é o dia nacional da reclamação, meu Deus, tem que trabalhar. Mas você acordou e disse, graças a Deus eu tenho um trabalho. Graças a Deus eu vou poder trabalhar. Isso é viver. Muita gente tem vida, mas não vive. Muita gente não está conseguindo viver a plenitude daquilo que Deus está entregando na nossa vida. E o que é ter vida? É ser luz onde você colocar a planta dos seus pés. Ter vida. Não tem como você ver uma planta que ela não é artificial. Aí você olha, ó, essa planta tem vida, porque ela está bonita. Será que as pessoas quando olham para mim e para você estão vendo vida dentro de nós? Estão vendo Jesus Cristo, que é a fonte da vida, dentro de mim e de você? Será que é isso que nós estamos conseguindo ver? Ou as pessoas conseguem ver dentro de nós a luz, aonde você colocar a planta dos seus pés? Será que nós estamos conseguindo ter vida aonde nós estamos? Onde você está inserido, na igreja que você está inserido, você tem vida lá dentro? Você serve, você ajuda, você compartilha? Aonde você está na sua casa, será que você tem vida ou é só lachon hará? Ou é só reclamação?
No seu trabalho você tem vida? Ou a gente só reclama, a gente só acha ruim, a gente nada está bom? Será que nós temos realmente vida dentro de nós? Será que realmente nós estamos tendo vida? A terceira coisa é permanecer vivo. É o legado que estamos construindo. Como que uma pessoa vai permanecer viva? Quando aquilo que você constrói, no seu propósito, no seu chamado, legado, você conseguir transferir para o seu filho. Quando você conseguir transferir para sua filha aquilo que você aprendeu, aquilo que é incorruptível, aquilo que não vai ser roubado, que é a palavra do Eterno, o propósito para ele, a vida dele, o chamado dele, aquilo que estava em você, é aquilo que nós vamos ver agora com Abraão. E você perceber que eu passei esse legado, que eu deixei preparado o ministério, que eu mostrei para ele. O ministério não é a igreja, o ministério é a palavra de Deus sobre a vida dele. Você vai entender que você vai viver para sempre, porque o seu legado continua após a sua partida. Isso é permanecer vivo. Permanecer vivo o seu legado, aquilo que você está ensinando, aquilo que você está aprendendo. No outro nós temos sustentar a vida. Como está a sua fé? Como está a sua emuná? Como estão os seus dias de oração? Como estão os seus jejuns? Como estão a sua fé com Deus, na sua leitura da palavra de Deus, na profundidade do original, sendo restaurado a verdade dentro de você? Porque isso vai ser sustentar a sua vida. Não é comendo um lanche no final do culto, não é almoçando todos os dias. Isso alimenta o teu corpo. Mas é a tua vida. O que alimenta? Se Jesus é a vida, eu preciso me alimentar de Jesus. De Jesus. Porque Ele é minha vida. Então como que está essa minha alimentação? Porque se nós formos ver, nós comemos mais do que 3 vezes por dia. Não sei você, mas se olhar para mim, você vai ver que eu consigo. Eu consigo praticar mais de 3 refeições por dia. E como é que está a sua fé? Eu brinco sempre, eu gosto dessa brincadeira, que o muçulmano ora 5 vezes por dia, o judeu ora 3 vezes por dia, e o brasileiro só quando ganha dor de barriga. Porque daí então ele vai realmente colocar a sua fé em prática, até resolver o problema dele, e depois que resolver, volta tudo de novo. Como que está nosso tempo com Deus, as nossas orações? Porque isso é que vai sustentar a sua vida. Está ligado ao viver. Viver para sempre. E isso só Yeshua, dentro de mim e de você, pode nos permitir isso. Vencer a morte, a doença e o desânimo. Quando você está desanimado, é a palavra, é Yeshua que pode mudar você. É só Ele. E eu gosto muito disso porque em todos os casamentos eu prego a mesma mensagem. Quem já está acompanhando os últimos casamentos já está até enjoado da minha mensagem, porque é sempre João 2. A transformação da água no vinho. Porque Jesus, o seu primeiro milagre foi transformar coisas. Então o primeiro milagre dentro de nós é a transformação do nosso caráter, a transformação da nossa visão, a transformação das nossas atitudes. Jesus, ele vem para transformar. Se não há transformação, não há arrependimento, não houve conversão. Então nós precisamos entender que viver faz parte. Para você vencer a morte, vencer a doença, você precisa ser transformado por Yeshua dentro de você, para justamente você conseguir agora vencer o desânimo, derrotar a morte, porque assim ele fez quando ressuscitou ao 3º dia. Repita comigo: a morte não é o fim. Essa porção vai falar então da vida de Sara, mas o texto está contando da sua morte. Por que essa contradição? Justamente porque a morte não é o fim. No final de todo o casamento, e isso é engraçado porque eu gosto dessa última frase, nós terminamos o casamento e a gente fala: a partir de agora essa cerimônia está encerrada. E quando os casais então acham que vão sair porque terminou, a gente olha para eles e diz assim: não terminou, apenas está começando algo novo dentro de vocês. Algo novo que começa a partir daquele término. Então a sua morte não é o fim. Sara, quando ela morre,
desperta em Abraão algo muito importante. Ele entende, eu preciso transformar o que eu tenho em Deus em um legado ao meu filho Isaque. E nós vamos ver que agora Abraão vai falar nessa paraxá a morte de Sara, a compra de uma caverna para eles poderem enterrar Macpela. Você vai ver então Abraão agora preocupado, chamando o seu servo para buscar uma esposa para seu filho Isaque. E por que todas as recomendações que Abraão dá para o seu servo? Para que fazer jurar intimamente e assim por diante? Nós vamos perceber que depois disso, Abraão faz o casamento de Isaque. Agora Abraão se casa novamente. E essa mulher, Quetura, os sábios vão dizer que era Agar. E ele tem novos filhos. Quando ele pega esses novos filhos agora, e ele tem Isaque da promessa, tem Ismael, que ele queria que fosse da promessa. E ele diz, todos vocês eu vou abençoar financeiramente, mas o meu legado, o meu ministério, o meu chamado, só um pode ser recebido. E esse será Isaque, o filho da promessa. E ele entrega então aquela promessa que era, que Ismael briga até hoje, que os filhos de Quetura brigam até hoje, que é uma briga em Israel incessante por uma terra da promessa, que é destinada a uma pessoa chamada Abraão, Isaque, Jacó e seus descendentes. Olha como é que é interessante, no final disso tudo, fechamos com chave de ouro, com duas coisas: a morte de Abraão com 175 anos, e no final disso ainda, a genealogia agora de Ismael. O filho que não era da promessa, mas a ajudinha de Abraão, fez com que ele fosse muito abençoado, e hoje houvesse guerra até os dias de hoje. Mas nós queremos entender que a vida, Lehai, em nós hoje se chama Yeshua. João 14,6 diz assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por... Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é o nosso Lehai, Ele é a nossa a vida. É através dele que nós podemos e vamos caminhar para podermos chegarmos ao Pai. É Ele que abriu a porta. É Ele que nos deu acesso. Romanos 5,12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então todos nós somos pecadores, todos nós nascemos de uma mulher, e automaticamente ele diz que não temos vida, nós temos morte sobre nós. No pecado nós estamos mortos, mas Yeshua é aquele que nos traz a vida. Nos traz a vida, para que a gente possa viver com vida e abundância. Colossenses capítulo 3, versículo 1, vai nos trazer algo muito importante. Instruções de como é ter vida em Cristo. Eu gostaria que você lesse comigo. Coloca lá, filho. Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondido com Cristo em Deus. Quando Cristo, o que é a sua vida, repita comigo, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impurezas, paixões, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e línguas indecentes ao falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despediram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego, entre judeu, circunciso,
ou circunciso ou incircunciso, bárbaros ou cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o óleo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados a viver em paz. Repita comigo: viver em paz. Como membros de um só corpo, ou seja, agraciado. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine-o, conselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo que fizeres, seja em palavras ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Olha o ensinamento profundo que Deus nos entrega. Paulo escrevendo a Colossenses, dizendo: gente, você quer viver, você quer ter vida dentro de você, você quer gerar vida dentro de você, é aqui, ó, abandone a velha prática, abandone o pecado, abandone a inveja, abandone essa raiva, abandone esse julgamento e comece a viver agora a compaixão. Deixa Deus ser juiz na sua vida, e assim por diante. Ele vai dando várias maneiras de nós podermos chegarmos a um entendimento de como é ter vida. E fora disso daqui, é porque você está vivendo uma outra maneira, e não é a vida plena que Deus tem para mim e para você. Voltando ao início da paraxá, Deus diz, Gênesis 23:1, Sara viveu 127 anos. O milagre de Deus em Sara, olha como é que é engraçado. Os rabinos, eles vão separar 127. Eles vão dizer que os 7 primeiros anos de Sara vão trazer para ela a sua inocência, vão trazer para ela o seu caráter, vão trazer para ela a maneira. E que Sara viveu os 20 anos dela como 7. E os 100 anos como se ela tivesse 20. A Bíblia vai dizer que Sara, quando vai ter Isaac, ela vai rir porque ela diz: mas eu já sou velha. Sara era velha de idade, mas não era velha de corpo. Porque o início do chamado de Sara com Abraão tinha 75 anos no seu início do ministério. Sara tinha 65. Quando a fome na terra, eles descem ao Egito. E Abraão diz assim: vou dizer que Sara é minha irmã, porque ela é muito bela, e qualquer um vão querer ter relação, querer ela. E se descobrir que eu sou o marido, eles matam o marido para ficar com ela. Então eu vou dizer que eu sou irmão. Filha, 65 anos. Ela era uma moça. Ela tinha um corpo de 20. O milagre que Deus fez sobre Sara foi ela ser tão bela, que mesmo a idade passava, ela poderia ter idade avançada, mas o seu vigor era de 20. A sua beleza era de 20. Por isso que a gente diz que quando uma mulher está em Cristo Jesus, ela se rejuvenesce. Ela fica mais nova, ela fica mais bela, ela fica mais reluzente. Renova, você diz assim: olha, a pessoa parece ter 50 anos e ela já tem 75. Mas por quê? Porque é a luz de Cristo, é a vida dentro dela. E Sara viveu os seus dias como ela precisava viver. Ela desfrutou dos seus dias como ela precisava. E aqui é um grande segredo de beleza para a mulher. Assim, a gente para de gastar em Mary Kay, para de gastar com produtos. Vai em Cristo, que Cristo faz a obra. Não precisa mais plástica, não precisa mais nada. Deus deixa você assim, ó, tinindo, bonita, que você já é. Mas é a luz, é a vida, é o viver. E olha como é isso aí interessante. Abraão sai com 75 anos. E cara, ele não parece ter essa idade. Ele vai viver até os 175 anos. E Sara até 127.
Olha como é lindo como Deus trabalha dentro de nós. Ele não trabalha somente o corpo, Ele não trabalha somente a alma, mas sim o nosso espírito. Em todas as áreas da nossa vida Ele vai trabalhar. Versículo 2, ele diz: ela faleceu em Kiriat Arba, que é Hebron, em Canaã. E Abraão foi cumprir o luto por Sara e chorou a sua falta. Olha que interessante esse segundo verso, porque Sara, quando Abraão ele vai levar Isaac ao sacrifício, Sara não sabe o que está acontecendo. E vem um anjo mau agora incorporado em um homem, que vestia roupas normais, abatida com pó, como se ele estivesse fazendo uma jornada. Chega à tenda de Sara e diz: Sara, encontrei com Abraão. E Abraão foi levar Isaac a sacrificar, e ele sacrificou Isaac. Nessa mesma hora, os sábios dizem que Sara, ela sai da sua terra e vai andando então até Hebron, em Kiriat Arba, onde que ela chega naquele lugar. Então o anjo mau volta a aparecer para ela e diz assim: eu enganei você. Isaac não foi sacrificado, Deus proveu. Os sábios dizem que ela ficou tão feliz, mas tão feliz, que ela morreu de alegria em saber que o seu filho ainda estava vivo. Quando Abraão ele desce, então ele vai encontrar Sara na sua tenda, não encontra mais, e então descobre que ela foi a Hebron, e ela encontra. E o verso diz assim para a gente: e Abraão foi cumprir o luto por Sara e chorou a sua falta. O chorou a sua falta nos traz o contexto que Abraão está dizendo que o resto de suas vidas, durante os próximos anos, ele vai sentir a falta de Sara. E ele chorou não porque é a mulher que andou com ele que cumpriu o propósito, mas a falta que ela faria dentro dele por ela ser a sua parceira. Nós podemos chorar por pessoas, nós podemos, quando as pessoas morrem, nós podemos ir lá chorar, nós podemos ir lá nos lamentar, nós podemos lá prantear. Mas Abraão não fez dessa maneira. Abraão se conteve. Abraão ficou dentro dele, sentindo a plenitude daquilo que Sara completava ele todos os dias. E uma das coisas sábias que nós aprendemos nesse texto é: pare de reclamar para outras pessoas aquilo que só você vai sentir falta. Pare de reclamar para as outras pessoas aquilo que só você pode passar e suportar. Pare de reclamar ou espalhar tudo que você tem ao vento, se essas pessoas não podem resolver a sua questão. No verso 3, depois que Abraão deixou ali o corpo da sua esposa e foi falar com os hititas: no meio do seu povo, no meio de vós, sou apenas um estrangeiro e um residente. Bota na King James isso. Na outra versão não está aparecendo. É o 3. Depois Abraão deixou ali o corpo da sua esposa e foi falar com os hititas. 4. No meio de vós, sou apenas um estrangeiro e um residente. Ei, como? Ou você é residente ou você é estrangeiro. E assim como em Yeshua, depois que nós nos entregamos a Ele, nós nos tornamos essa palavra de Abraão quando falamos com as pessoas. Nós somos um estrangeiro, mas que ainda tem uma residência nesse lugar. Você não pertence mais a essa terra, você não pertence a esse mundo. Mas se Ele ainda não nos levou, é porque Ele ainda tem um propósito, um chamado para que nós possamos viver, e um legado para que nós possamos deixar a outros da nossa geração. E Ele diz para mim e para você: eu sou apenas um estrangeiro, mas um residente nesse lugar. Muitos sábios vão dizer que quando ele fala sobre ser um estrangeiro e um residente, estava falando que vocês estão na terra de Canaã, onde que eu sou o residente da promessa dessa terra que Deus me deu, e vocês são apenas estrangeiros. E eu estou pedindo para vocês a minha parte, mas eu quero comprar. E por que que então Abraão, ele insiste em comprar a terra de Macpela? Pois os hititas chegaram e disseram a Abraão: você não precisa comprar, nós vamos te dar. Pegue qualquer parte, eu vou dar para você essa parte. Abraão diz: não, eu preciso comprar. Porque Abraão, após a morte de Sara,
ele precisava legitimar que as próximas gerações tinham uma legítima herança chamada Canaã. Não basta a palavra, porque ele era o redentor da promessa, mas para a sua geração, para o seu legado, para o seu filho tomar posse, ele tinha uma parte de uma escritura onde dizia: eu comprei uma parte dessa terra, e essa terra pertence às minhas gerações, às minhas descendências. E a partir de agora, não está mais somente numa promessa, está numa legitimação. E olha como é que é engraçado isso, porque talvez eu e você estamos indo para o túmulo com as promessas. Talvez eu e você estamos cheios de promessas de Deus, cheios de visões, cheios de fé, e vamos para o túmulo porque o cemitério está cheio de promessa. Que homens e mulheres egoístas não legitimaram para as próximas gerações. Então, se você é pai, se você tem um filho, se você tem uma filha, ela não é um filho, é uma filha, é uma geração. E você precisa deixar uma legitimação desse propósito, desse chamado ao seu filho. E não basta só ter a promessa, você precisa viver essa promessa em sua vida. Então, quando eles compram essa gruta dos gêmeos, onde vão ser enterrados todos os patriarcas, todas as matriarcas vão ser enterrados naquele lugar. E aquele lugar até hoje, ele ainda existe. Até hoje, ainda se fazem orações naquele lugar chamado Macpela, onde os ossos de Abraão, Isaac, Jacó e suas esposas ainda estão enterrados lá. Olha como é interessante. A partir desse momento que ele legitima, então, a compra desse terreno, ele vai chamar o seu servo, Eliezer. Eliezer vem o servo mais querido de Abraão, e ele lhes faz um juramento: e jure agora, por Deus, que você vai encontrar uma esposa para o meu filho, que não seja uma hitita, que vai ser lá dos meus parentes, mesmo que eles sejam idólatras, mas você vai achar uma que é pura, que é perfeita, e quando você fizer isso, você vai trazer ela para cá. E ele diz: Senhor, eu vou fazer isso. Coloque a sua mão em minha coxa. E ele faz uma aliança colocando a mão em sua coxa. Esse simbolismo tem um monte de coisas para contar. Se você for procurar, existe vários. Para mim, é uma aliança de tão íntima compaixão, de uma intimidade tão grande, que aonde esse homem coloca a mão na sua coxa, significa que ele tem intimidade com o próprio Abraão. Agora que a gente vai ter vários comentários sobre isso, eu gosto de acreditar nesse comentário. E a partir daquele momento, nós percebemos algo muito interessante. Ele pega 10 camelos, enche de joias, ouro, porque Abraão é muito rico. E vai então, desce até a sua família, até aonde que ele vai encontrar a esposa Rebeca, a esposa de Isaac. Quando ele desce lá, a primeira coisa que ele faz ao encontrar o poço, sabendo que as mulheres, as jovens, elas iriam pegar água para suas casas, ele então faz uma oração a Deus. E essa oração, ela é uma oração muito importante para que você entenda. Ele não orou por ele, ele orou pelo propósito ao qual ele foi enviado. Ele disse que o Senhor deu favor a Abraão para que eu encontre uma esposa conforme ele pediu para o seu filho. Olha como ele não faz uma oração: Deus me dê sucesso, Deus me dê vitória, Deus mostra para mim, porque eu sou o servo de Abraão. Não, ele diz assim, ó: é pelo propósito de Abraão, e se o Senhor mostrar para mim a mulher que for benevolente comigo, me ceder água quando eu pedir, e ainda por cima der água aos meus camelos, essa sim é a mulher que o Senhor tem separado para Isaac. Aquilo que nós aprendemos e nós falamos sempre: toda vez que você orar para o próximo, é você que é abençoado primeiro. Nunca ore para você, porque quando você ora por você, você faz uma oração egoísta. Quando eu oro pelo outro, é aquilo que eu peço para você, é que atrai para a minha vida. A pastora teve uma época que ela teve uma revelação. Ela todo dia de manhã pedia paciência a Deus, porque eu incomodava demais ela. E cada vez que ela pedia paciência, Deus a treinava.
porque eu ficava mais ainda provocando ela. Ela disse, eu vou parar de pedir paciência, porque quanto mais eu peço, mais ele está me provando. Aí ela começou a dizer, muda os carros. Aí ela mudou também. Aí nós mudamos. Olha como é que é a situação. Pedir força para Deus, mas Ele não vai me dar força, Ele vai me ensinar a ser forte. Então aquilo que nós pedimos para Deus, pelo próximo, é aquilo que nós recebemos primeiro. Então deseje bondade, prosperidade, o que você quiser para outras pessoas, para você ver o que Deus faz primeiro contigo. Peça pelo casamento dos outros para você ver o que Deus faz no teu casamento. Peça pelo filho dos outros também para ver o que Deus faz. Peça pelos propósitos para ver como Deus age nos seus propósitos. Olha como é interessante. Abraão não queria uma esposa, Abraão queria uma mulher segundo o seu chamado e o chamado de Sara. E qual era o chamado de Sara? Qual era o chamado de Abraão? Hospitalidade. Repita comigo, hospitalidade. Abraão era um cara que sempre estava na sua tenda e quando chegava alguém, ele se curvava e dizia, não passe pela minha tenda, sem antes descansar, sem antes eu te oferecer água, sem antes eu poder falar do meu Deus, sem antes eu estar aqui contigo. Fique comigo, eu vou fazer um pão, eu vou fazer um alimento, eu vou te dar água e depois você descansa e parte. Abraão queria deixar um legado. Então quando Abraão quer deixar um legado, ele não quer qualquer pessoa ao seu filho, ele quer que seja a pessoa certa. Então quando Eliezer entendeu esse legado, Eliezer disse da seguinte forma, que seja como um pedido de Abraão. E Rebeca então aparece e surge na frente de Eliezer. E Eliezer diz, me dê um pouco de beber, e ela sem pensar, ela já pegou do seu jarro, já colocou para ele para beber. E disse, eu vou te dar de beber até quando você precisar. E outra, vou buscar mais e vou dar aos seus camelos quanta água eles precisarem. E aqui me chama a atenção o nível do coração dessa mulher. Você sabe, estavam em 10, quantos camelos estavam? Você sabe quanto que um camelo bebe de água? É 100 litros de água que um camelo toma quando ele para beber. Essa mulher, Rebeca, Eliezer não disse para ela, vá buscar água para os meus camelos. Ela disse, não, estou te dando água, mas eu vou dar para os teus animais também, porque eles também precisam. Imagina, se fosse um balde hoje de 15 litros. Quantas viagens para alimentar 1000 litros de água para camelo? E ela não fez sem reclamar, fez com a maior boa vontade. Assim como Eliezer era um bom servo, Rebeca era uma boa serva, hospitaleira, e não queria nada em troca, porque ela não olhou a riqueza, ela não viu se ia ganhar alguma coisa em troca. Ela disse, eu vou fazer, porque se você está na minha frente, eu preciso ser hospitaleira e vou te receber bem. Por isso que nós brigamos tanto dentro da igreja. Receba bem as pessoas. Receba bem as pessoas na sua casa. Você nunca vai saber se é um anjo ou se é uma pessoa. Às vezes pode ter um anjo de Deus aparecendo na sua frente, e você, por causa dos seus problemas, vai maltratar aquela pessoa. Ou às vezes pode ser Yeshua. Claro que essa parte a gente não vai falar porque Yeshua está retido ainda. Mas se fosse Yeshua, nós chegarmos diante assim e dizer, ah, mas eu não reconheci que era ele. Porque talvez nós já estamos esperando aquele loirinho de olho azul. E quando nós descobrir que ele não era assim, vai ser um peso para nós. Mas olha como é que foi que encontrou. Abraão não pediu para Eliezer ir até a sua família, porque ele queria uma mulher daquela geração. Não, ele queria uma mulher hospitaleira. E aqui eu quero falar para você de duas igrejas. Essa representação do casamento de Isaac com Rebeca é a mesma representação de Yeshua com a sua noiva. E aqui nós temos nessa história a representação de duas noivas. Rebeca, a hospitaleira, a que serve, a que está disposta a largar tudo para seguir com Yeshua aonde ele for. E a segunda igreja, Labão, o seu irmão, que ao Rebeca chegar com os presentes que ganhou, ele diz assim, esse homem é rico e deixa que eu vou recebê-lo. Tem muita gente, muito noivo, muita noiva de Yeshua, que está só pelo aquilo que ele oferece, não pelo aquilo que ele é.
não é capaz de deixar pai e mãe, não é capaz de deixar as coisas desse mundo para seguir a Yeshua, seguir aquele que é o Redentor da riqueza, do ouro e da prata, dos céus e na terra. Mas está querendo o quê? Os pertences da hora. Aquilo que ele tem para oferecer naquele momento. A bênção daquele dia. Não. Você precisa ser a noiva igual a Rebeca. Quando Eliezer, então, ele janta com a sua família. E naquele momento, então, ele conta toda a história novamente. Você vê que no capítulo 24 ele conta 2 vezes a mesma história, para nós prestarmos bem atenção nesses 2 níveis de esposa, de noiva. Ele diz assim: amanhã cedo, quando eu acordar, eu vou levar ela comigo. E ele diz: deixa ela mais 1 ano e meio. E ele diz: não me faça mais atrasar um dia no propósito daquele que me enviou. Aí eu digo para você, quantos de nós estamos sentados na cadeira esperando mais 1 ano e meio para poder fazer aquilo que fomos chamados para fazer? Mas o Senhor diz para a gente assim: não espere mais um dia para atrasar o propósito que Deus tem na sua vida, o chamado que Deus tem na sua vida. Quantos de nós estamos esperando estar pronto e nunca vamos estar? Quantos de nós estamos esperando algo e nunca vamos estar pronto para poder começar? Lucas, é agora, não é para depois. É agora que Ele tem um chamado, é agora que nós precisamos se movimentar, é agora, porque poderá chegar um momento que nós não estaremos prontos para isso. Então ele pega Rebeca e eles vão conversar com ela. Rebeca, você quer ir? E a noiva de Yeshua, aquela que espera ansiosamente pelo seu casamento, diz: eu vou. Mas não quer ficar mais um pouco? Não. Não quer esperar mais um pouco? Não. Eu estou pronto, eu quero ir agora. E ela vai então com Eliezer. Ele deixa lá as riquezas para os pais, deixa para o seu irmão, porque tem noiva que vai querer só essas riquezas, só o que essa terra pode produzir. Ama tanto isso aqui que vai querer ficar com as paredes. Ama tanto isso aqui que vai querer ficar com a cama. Ama tanto isso aqui que vai querer ficar com o carro. Ah, eu não sei você, mas eu quero ir por isso. Eu quero ser a noiva pronta para o chamado dele e já realizar agora. Sabe por quê? Porque a vida que está dentro de mim diz que eu vou viver hoje. Não é esperar para amanhã. Não é estar pronto amanhã. Não é para fazer amanhã. É hoje. Repita comigo. Hoje. É hoje que Deus tem para você. Aleluia. Quando nós terminamos, nós vamos perceber a Paraxá, que quando ela volta, ela casa e tem um casamento. E aí depois não dá para a gente falar lá do casamento de Isaac agora, até porque o Alexandre ministrou isso. Ele ministrou sobre o casamento. E você vai ver que então Abraão vai morrer. Aí tem o encontro de Ismael e Isaac. E aí a gente vê 2 descendências que brigam: o da promessa e o filho, que foi o primeiro filho chamado Ismael. Quando nós vamos para Haftará, nós vamos ver lá em 1 Reis, capítulo 1, e nós vamos ver a história de Davi, que Davi está no final da sua vida, e ele precisa deixar um legado. E a promessa de Davi é justamente o que agora? É entregar Salomão como rei. Mas um outro filho, Adonias, ele se levanta. E Adonias diz, vai lá para o outro lado e diz: eu sou o rei. Eu serei rei agora. Uma divisão dentro da sua própria casa, e um ensinamento aqui, Deus nos traz muito forte para nós que somos pais. 1 Reis, capítulo 1, versículo 5. 1 Reis, está na Bíblia. Isso. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, começou a divulgar: sou eu que vou reinar proximamente. E arranjou para si carro e cavalos, além de 50 guardas que corriam diante dele. Próximo. Seu pai, preste atenção nisso, seu pai, enquanto viveu, não o repreendeu, não questionou, porque fizesses isso. Ele era também um homem extraordinário e belo, e havia nascido depois de Absalão. Olha o que Davi não fez. Davi não corrigiu.
Davi não repreendeu, Davi não questionou ele. Olha o que ele criou dentro de casa, uma divisão. Por isso que eu digo para vocês, quando não há doutrina, quando não há disciplina, quando não há questionamento, quando não há repreensão naquilo que as pessoas estão fazendo, nós estamos criando divisão. Então nós criamos divisão entre dois filhos, nós criamos divisão entre uma empresa, nós criamos divisão dentro da igreja, nós criamos divisão porque a responsabilidade do pai, enquanto viveu, era de repreender, era de ter botado aquele filho em disciplina, arrumado ele. E por causa que ele não fez isso, o que é que ele fez? Fez com que aquele filho quisesse aquilo que não era dele, porque era um filho mimado. E essa geração está assim. A nossa geração, infelizmente, que nós estamos vivendo é assim, não dá para dar um não. Não dá para dizer uma repreensão. Não pode dizer que você está errado. É uma geração de vitória. Tudo é vitória. E olha, o que me mais deixa indignado é que se fosse só os jovens, eu estava feliz. Mas essa geração já contaminou a gente que é antigo. E os mais velhos agora não aceitam mais repreensão. Quando nós fomos falar uma verdade para uma pessoa, ela disse: eu nunca imaginei, com essa idade, com tantos anos de ministério, ser repreendido por vocês. Filhos mimados. Filhos que querem tomar reinado dos outros. Filhos que querem fazer conforme a sua própria vontade, como se Deus não existisse, como se a palavra de Deus não existisse dentro da nossa vida. Querem fazer de qualquer maneira. Então, a Haftará nos ensina que nós precisamos entender o não. Nós precisamos entender que existe limite. Precisamos entender que não é do nosso jeito. Existe um padrão. Existe um padrão chamado Cristo na Bíblia. Sim ou não? Existe um padrão dentro de uma igreja. Eu estava falando com o pastor Luciano. Eu disse: cara, se as pessoas não gostam, vão embora. Mas existe um padrão dentro de uma igreja. Você não é obrigado a concordar com ela. Se você não concorda, busca um outro padrão que você concorde. Ponto, resolve. Existe um padrão no trabalho. Se eu decidir trabalhar num lugar, o padrão é aquele padrão, eu aceitei aquele padrão, vou trabalhar dentro daquele padrão e pronto. Não estou contente, o que é que eu faço? Pede a conta. Vai procurar outro trabalho. Agora você aceitou. Agora a gente não aceita a correção. A gente não aceita nada. A gente quer viver conforme nós. Não, tem que ser do meu jeito. Então abre uma igreja para você, abre uma empresa para você, faz você do seu jeito. Nós precisamos entender os nossos limites. Hoje nós perdemos isso. Nós perdemos os limites. Em vez de nós nos preocuparmos em fazermos bem feito aquilo que fomos chamados para fazer, nós estamos preocupados com a vida dos outros, do que os outros estão fazendo. Então nós temos que cuidar com isso. E para finalizar, agora eu vou acabar no tempo. Na Brit Hadashah, nós lemos Mateus 8 e Mateus 9. E aqui me chama muita atenção, porque eu quero finalizar com você com a palavra Lehá. Vida. Transformação. Transformação de vida, transformação. E o único que pode trazer isso se chama Yeshua na sua vida. É o único que pode transformar a morte para a vida e que tem um encontro, quem tem um encontro com Jesus. Mateus capítulo 8 vai falar, e o capítulo 9 de curas e transformações de pessoas. Pessoas que viviam mortas e encontraram Jesus e se tornaram vivas. A primeira pessoa que ele encontra é um leproso. E Jesus o cura. Mas não é simplesmente curar, Alexandre. Sabe o que esse leproso falou? Jesus, se tu queres, tu me cura. E Jesus disse: eu quero. Isso mostra para mim que Jesus cura a nossa parte exterior. O segundo que ele vai encontrar, ele cura a cura do criado de um centurião. E o centurião, como um soldado romano, quando fala com Yeshua, ele diz: Yeshua, tu pode curar o meu servo? Ele diz: posso. Vamos lá. Ele disse: não precisa isso aí. Eu sou um homem de comando. E é isso que nos falta. Se ele disse para mim que é para fazer, eu vou fazer. Missão dada é missão cumprida. Se ele disse não, é não. É simples.
Não pode, não pode. Não questionam. Ele diz, mas se tu der uma ordem, porque eu sou um homem comandante, eu dou uma ordem, o meu oficial corresponde. Se tu der uma ordem aqui, meu servo é curado lá agora. Cuidado, cuidado, porque às vezes nós não estamos mais obedecendo ordens, e às vezes o próprio Yeshua está te dando uma ordem, e nós estamos sendo rebeldes sobre a ordem dele. O próprio Yeshua desenvolveu o dom de você, o talento de você, e nós não estamos usando. O próprio Yeshua disse para você, se prepara, faz isso, faz um curso, se especializa, abre uma empresa, faz isso, faz aquilo. E nós não estamos querendo obedecer, porque somos filhos mimados e achamos que a salvação está garantida. Estão querendo até viver no pecado. E trazer o pecado para dentro da igreja como se isso tivesse ser aceito. A terceira pessoa que ele cura. A cura da sogra de Pedro, até a sogra Jesus cura. Irmão, não tem nada impossível para Jesus, até a sogra ele cura. Olha só, eu não posso reclamar da sogra da minha esposa. Não posso. Ele chega, Pedro tinha um propósito para cumprir. E Jesus, olhando a sogra de Pedro enferma, sabia que Pedro não estaria 100% com aquilo. Focado no seu propósito, ele diz assim, Pedro, sua sogra vai ser curada. E ela é curada. E Pedro pode agora ter tranquilidade para viver. Olha a transformação que ele faz. Transforma um leproso em um homem saudável, aquele que era rejeitado por todos. Um centurião, que poderia dizer assim, não, eu vim só para os meus. Não, ele veio para todos aqueles que o recebeu. A cura da sogra. Depois disso, e isso é muito importante, Jesus entra num barco, vai para a cidade, onde ele vai encontrar em Decápolis o gadareno, e no meio desse lugar ele encontra o que é uma tempestade. Jesus de boinha, dormindo, tranquilinho, dormindo. E o que acontece? Os discípulos começam a ficar desesperados, acordam Jesus, e aqui eu vejo que você não deve acordar Jesus. Jesus disse, seus incrédulos, ele acalma a tempestade, ele acalma o mar. Deixa eu falar uma coisa para você. A tempestade na sua vida, só Jesus pode acalmar. Se Jesus está no barco, fique seguro, o barco não vira. Se tá tudo virado do avesso, parece que o mar está em rebolso ali, virou, está em ressaca. Não te preocupa, se Jesus estiver no barco, ele pode estar dormindo. E o dormindo ali, para mim, não significa que ele... Na Bíblia vai dizer que ele estava dormindo, mas para mim não significa que ele estava dormindo. Não é porque ele não está falando, porque ele não está te segurando. Pode estar tudo virado do avesso, pode estar tudo dando errado, mas se ele estiver contigo, o barco não afunda. O barco não vira. Depois disso, ele chega lá e ele cura o gadareno. Depois ele volta, cura um paralítico. Depois, ele chama Mateus para o propósito. Tira ele de ser um cara rejeitado pelo seu próprio povo, porque era o coletor de impostos, e faz uma transformação linda, trazendo vida para ele, sendo um dos apóstolos. Depois ele cura uma mulher de fluxo de sangue. Depois ele ressuscita a filha de Jairo. Depois ele cura mais dois cegos. Depois ele cura um mudo endemoniado. E termina o capítulo 29, o capítulo 9. Mas o que me chama a atenção de tudo isso que ele fez? Em todas essas pessoas, Jesus os transformou. Ele tirou eles da morte, da humilhação e trouxe ele para a vida. Então, Lehai na nossa vida, Lehai em nós, é a transformação de Cristo em nós. E se você caminha com Yeshua, se você caminha com Cristo e ainda continua como um velho antigo, significa que você ainda não teve um encontro verdadeiro com Ele, e Ele não pôde, porque você não quis que Ele melhorasse a sua vida e você. Então nós temos que cuidar, porque se passa ano, e muda de ano, e muda de ano, e eu continuo sendo o mesmo, sem transformação, sem arrependimento, sem misericórdia, significa
Você ainda não teve um encontro com Jesus. Você pode ter ouvido falar, mas você não o conhece. Entenda, eu e você fomos transformados por Jesus. Transformados, gente. A minha vida, eu posso dizer isso para você com a certeza do mundo. Eu era um homem e hoje eu sou totalmente outro. Eu era um homem morto e hoje eu tenho vida em Yeshua. Antes eu pecava e agora eu luto contra o pecado para não pecar mais. Todos os dias eu acordo com as minhas batalhas. Todos os dias eu acordo com as minhas batalhas. Mas a vida que tem dentro de mim me dá o ânimo e não o desânimo. Por isso que a vida vence o desânimo, a vida vence a depressão, a vida vence o medo, porque é através da vida que Cristo está dentro de nós que faz a gente mudar. Não enterre seu chamado, não enterre seu propósito, não enterre seu legado. Jesus veio para te dar vida, vida em abundância. Fica de pé comigo que eu quero orar por você. Assim como Abraão deixou um legado ao seu filho, qual é o legado que você está deixando? Será que o seu filho está vendo um pai e uma mãe depressiva? Um pai e uma mãe que só reclama, só faz lachon-hará? Ou ele está vendo um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem um propósito? Não é que não tenha dificuldade, mas tem um propósito. E esse propósito ele cumpre em Yeshua. Porque não importa se chove, não importa se cai pedra, não importa se o carro quebra, não importa se perde o emprego. Sabe o que acontece? Eu tenho vida de Yeshua dentro de mim. E isso não pode mudar. A circunstância não muda quem Cristo é em você. Não muda a vida que Cristo coloca dentro de você. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Porque mais uma paraxá que nos entregasses. Pai, a vida de Sara que fala da sua morte. Assim como todos nós, Pai, vemos da morte. E hoje em Cristo, em Yeshua, temos vida. Vida em abundância dentro de nós. E principalmente, Pai, um legado deixado em Cristo dentro de nós, de uma vida eterna junto a Ele. Eu quero orar, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas, para que possa ser gerado vida dentro deles, Pai. Vida dentro do seu chamado, vida dentro do seu propósito, vida, Senhor, dentro, Senhor, da palavra de Deus. Vida, Pai, para se alimentar da sua palavra, para obedecer e ser fiel, Senhor, à tua palavra. Vida, Senhor, para enfrentar, Senhor, as dificuldades. Vida, Senhor, dentro deles, Pai, para enfrentar as circunstâncias, o dia mau, aquilo, Pai, que às vezes trava. Senhor, que a vida tira eles do lugar de paralisia, tira eles do lugar da cegueira, tira eles, Senhor, da lepra, tira eles, Senhor, da enfermidade, tira eles do medo da tempestade, Senhor. Tira eles, Pai, dos demônios, Senhor, que tentam, Pai, distorcer a mente deles, distorcer a vida deles, querer colocar eles para baixo, Senhor. Que haja vida, Senhor, dentro desses corpos, vida e vida em abundância, Senhor, para entender que o propósito é mais importante, que o chamado é mais importante, que a família é importante, que a unidade é importante e que Deus é um na vida de cada um deles, Pai. Que eles possam estar cheios de Yeshua, cheios de vida, Pai, cheio de vida para operar milagres, para falar das boas novas, para, Senhor, evangelizar, para profetizar, Senhor. Pai, que cada um dos teus filhos, Pai, possam chegar nas suas casas todos os dias e declarar vida à sua família, vida aos seus filhos, saúde para cada um deles, Pai, em nome de Yeshua, sobre a vida de cada um deles, Pai. Que eles possam, Senhor, lembrar do seu legado, que é maior do que a sua circunstância, maior do que os seus problemas.
eles possam começar a entender, Senhor, que eles não foram chamados somente para viver de uma maneira, Senhor, que é com problemas, quer viver, Senhor, de qualquer maneira, quer viver sem uma regra, quer viver conforme eles querem. Não, Senhor, que existe um manual chamado a Tua Palavra, que existe dentro, Senhor, dessa palavra vida, que se chama Yeshua, para fazer uma transformação, para convencer eles, Senhor, daquilo que é certo, daquilo que é errado. Tem um padrão, Senhor, que o Senhor deixou nesse manual da vida, Pai, para que gere mais vida, Senhor. E dentro desse padrão, Senhor, o Senhor deixou, Senhor, chamado, propósito, legado. Pai, não deixa o desânimo entrar na vida dos teus filhos, Pai. Todo espírito de desânimo agora caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito de cansaço, Senhor, do final de ano que está chegando, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Pai, toda a depressão, todo o medo, toda a inveja, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus. Toda a discordância, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Em nome do Teu Filho, Senhor. Pai, que haja no coração dos Teus filhos vida pelo propósito. Assim como foi com Eliezer, Senhor, eu peço que seja no coração dos Teus filhos. Que eles olhem pelo propósito de Yeshua, pelo propósito de pregar as boas novas, de colocar a mão em enfermos e curá-los, Senhor. Que eles parem de olhar somente para o seu egoísmo, para o seu eu, e possam identificar dentro deles, Pai, aquilo que eles foram chamados para produzir em Yeshua, Pai. Os seus princípios, o seu legado, Pai. Que isso vai perpetuar de geração em geração, Senhor, porque não acaba nos Teus filhos, assim como não acabou em Abraão, não vai acabar na vida dos Teus filhos, Pai. A morte deles não é o fim, a morte do legado deles não é o fim, porque o legado deles vai de geração em geração, Pai. Até o dia, Senhor, que o Senhor voltar. Até o dia que o Senhor voltar, Pai. Até o dia que o Senhor voltar. E Pai, nos permita, Senhor, ser a noiva certa. Nos permita, Senhor, ser a noiva certa, Pai. Não a noiva que está, Senhor, querendo só Tuas bênçãos. Não a noiva, Pai, que quer só a Tua riqueza. Não a noiva, Pai, porque se eu vim aqui, eu vou prosperar. Mas sim, Senhor, a noiva que conhece o dono do olho da prata. A noiva, Pai, que vai deixar tudo para trás, Senhor, para viver com o noivo, para casar com o noivo e fazer a vontade do noivo, Pai, que é maior do que aquilo que é momentâneo na nossa vida. E que a Tua graça, a Tua misericórdia repouse sobre nossas vidas, Pai. Em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua. Nós te pedimos, transforma a nossa vida, Senhor, mais uma vez. Transforma como Tu transforma todos os dias, Senhor. Transforma mais um pouco nessa noite, Pai. Que nós possamos olhar que a vida que o Senhor tem dentro, botou dentro de nós, era para nós cumprir um propósito e deixar um legado, Pai. Que cada filho e filha aqui nessa noite, Pai, possam compreender, Senhor, o seu legado para a próxima geração. Não deixa morrer a palavra dentro deles, Pai. Não deixa morrer, Senhor, as Tuas escrituras dentro deles, Pai. Não deixa, Senhor, não é, Pai, a riqueza do ouro, não é o dinheiro que eles vão deixar, não é as propriedades que eles vão deixar para o filho, que isso que é importante, Pai. O legado deles é a Tua palavra, é a vivência, é o estilo de vida, é não negar Yeshua, é ter uma vida de arrependimento, uma vida de consagração, uma vida de santidade, uma vida, Senhor, de buscar aos Teus pés, Senhor, todos os dias, Pai, a Tua bondade, é sermos pessoas melhores, é sermos pais melhores, mulheres melhores, filhos melhores. Só que seja isso dentro de nós, o nosso legado, Pai, e que nós possamos deixar de geração em geração, Pai. Arranca de nós toda a religiosidade, arranca de nós, Pai, toda a doutrina humana, Senhor. Mas que nós possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Ouvir a Tua voz entre nós, Pai. Em nome de Yeshua.
Quem crê, diga amém.